E em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal sobre a atuação ilícita de militares na gestão passada, o Senado aprovou mudanças no Código Penal Militar. O texto já passou pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial. O novo código atualiza punições para integrantes das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros acusados de crimes. O projeto atualiza o Código Penal Militar em vigor no país. A legislação, redigida em 1969, durante a ditadura militar, praticamente não sofreu alterações nesses quase 40 anos de democracia. O texto estende aos militares, por exemplo, a aplicação da lei dos crimes hediondos e vai além, traz algumas inovações. Entre elas está a que eleva de 5 para 15 anos a pena para militares envolvidos no tráfico de drogas. O roubo de armas e munição de uso restrito militar se torna roubo qualificado, aumentando o tempo da pena de 4 a 15 anos de reclusão. A proposta também exclui do rol de delitos militares violência doméstica e crimes sexuais cometidos por integrantes das Forças Armadas ou policiais militares. As ações passarão a ser julgadas na Justiça Comum. As alterações são bem-vindas, corroboram esse sistema mais rígido, né? Que assim tem que ser. Eu acredito que não há nenhuma preocupação no tocante à sociedade com a inovação legislativa. Algumas modificações, elas colocam o Código Penal Militar de acordo com as outras leis vigentes no país depois do processo de redemocratização. Agora, outras atualizações mostram a força do corporativismo militar. Em particular, o fato de que os militares criticarem ações de governo não está mais previsto como crime no Código Penal Militar. As mudanças acontecem na esteira do avanço das investigações da Polícia Federal sobre militares que ocuparam cargos na gestão passada e são suspeitos de integrar um esquema de venda ilegal de presentes dados ao Estado brasileiro, como o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, e o sargento Luiz Marcos dos Reis, que também trabalhou na ajudância de ordens de Bolsonaro. Se condenados, podem perder os cargos. Eu tendo também uma condenação num processo penal comum, que ele não esteja alcançado aqui pela definição do artigo 9º do Código Penal Militar, do que são os crimes militares, também pode ensejar, sim, a sua perda do posto, insisto, num outro processo. Quer dizer, avanços nas mudanças, né, dessa reforma, mas, por outro lado, ainda corporativismo, como falou a entrevistada. Tá? Olha, corporativismo eu acho que é do jogo, né? Podemos falar assim? Não, eu acho que todas as áreas existem pessoas que têm os seus formas de pressão e tudo mais. O que precisamos ficar de olho é onde que esse corporativismo ultrapassa as leis, né? O Hélio Gaspari escreveu um artigo sobre o artigo 142 é inocente nesse fim de semana. Eu achei muito apropriado, que é um artigo que também, como foi comentado ali por uma das especialistas, deixa margem de dúvidas e foi usado muitas vezes, a gente se lembra, durante o governo Bolsonaro, né? Vamos chamar o artigo 142. É um resquício de uma coisa lá de trás. O Gaspari explica isso. Lá do Império, uma coisa que veio vindo e ficou do jeito que está. Então, o Brasil é um país muito jovem. Nós temos que discutir o Brasil com transparência, com coragem, encarar um trabalho gigante que tem para arrumar coisas que vem vindo de muito tempo e parar com essa briguinha do dia a dia, né, que dispersa muito a nossa atenção do que está acontecendo. Agora, falamos da reforma do Código Penal Militar. E agora uma reforma militar mexendo com outros aspectos, não é, das Forças Armadas, é necessária também? Eu acho que isso não está em pauta e acho que seria mexer num vespeiro num momento em que os ânimos estão muito exaltados, Andresa. O governo não tem confiança nos militares e os militares não têm confiança no governo. Essa aproximação, essa tentativa de fazer com que aconteça uma desbolsonarização das Forças Armadas, ela vem sendo feita paulatinamente pelo ministro José Múcio, pelo novo
comandante do Exército, que é... Quando a gente fala em Forças Armadas contaminadas, a gente tem que pensar muito no Exército. Quando a gente pensa Mauro Cid, General Paulo Sérgio, Augusto Heleno, Braga Neto, todos eles são militares do Exército. É a força do Bolsonaro, é a força na qual ele tinha maior ascendência. Então, essa desbolsonarização do Exército e a sua aproximação com o governo está sendo construída paulatinamente pelo ministro Múcio, pelo comandante Tomás Paiva, que é alguém de uma visão bem mais arejada e mais light. Então, mexer, por exemplo, em aposentadorias de filhas de militares, e enquadrá-los na Previdência, no regime geral e outras coisas, isso colocaria mais lenha numa fogueira que já está com a chama bem alta.